E ao meu lado estão aqui estas figuras impolutas. Tem que pedir desculpa, né? Porque eu acho que você tinha razão, viu? Tá na briga. Tá na briga. Tá Você na falou que vai briga. ser campeão. Não, mas eu acho que tá na briga. Cara, peraí. O jogo, a brincadeira era: escolha um time pra ser campeão. Você escolheu. Eu escolhi. Eu tinha que E escolher alguém. eu acho que você vai ter razão. Tomara. Sabe por que eu acho que Eu você vai tô ter torcendo razão? pra que o Cruzeiro ganhe esse título. Tem uma situação que a gente precisa explorar, que daqui a pouco, se o Palmeiras, por exemplo, embalar na Copa Libertadores, ele vai priorizar. Sim. Se aconteceu Ainda mesmo tem com o um Super Flamengo, Mundial. vai priorizar. E ainda tem um Mundial para desgastar enquanto o Cruzeiro vai estar treinando aqui. Então isso eu acho que pode ter influência. Uma grandíssima vitória do Cruzeiro ontem, principalmente da maneira que ela foi construída. Agora, o que me chama a atenção é a maneira que foi construída, aquela intensidade dos... Posso falar aqui dos primeiros 25 minutos? Eu diria dos 40. Você acha que foi quase que o primeiro tempo Porque eles, todo? Palmeiras, Eu achei o primeiro tempo todo. Palmeiras foi chutar no gol do Cruzeiro, de fora Depois da de- área. depois de 30, 43 né? Ah, minutos. foi 43? Um chute do Piquerez. Aliás, É verdade. um baita chute, uma Verdade. baita defesa do Defesaço. Cássio. Cássio. Então, assim, o Cruzeiro, pelo jogo que fez, pela maneira que construiu a vitória, mas tem uma coisa que me chama a atenção no Cruzeiro, que é a solidez defensiva. Por que eu tô dizendo isso? Olha, só tinha notado isso pra falar. Solidez defensiva, cara. Me chama muito a atenção. Estamos sincronizados. Impressionante. Impressionante. Sabe por quê? É óbvio que não, eu tô chutando que isso pode ser parte da pré-eleição, de vamos pressionar, vamos pra cima, vamos tentar fazer 1-2, porque a nossa solidez defensiva nos dá condição depois de segurar um placar. Embora eu não acho que o Cruzeiro tentou segurar, tá? Não. O Cruzeiro tentou jogar, mas pegou um adversário que tem Cara. Vitor Roque e Paulinho no banco. Cara, Pegou um adversário que é a última. Bom dia, Alborguete. Bom dia, Thiago. Bom dia, Elton Novaes. Bom dia, famílias. meu estado Bom de dia, Minas famílias do estado de Minas Gerais. Esse recado agora é pra você, famílias do estado de Minas Gerais. Mas o Cruzeiro venceu ontem um adversário que não perdia fora de casa desde o dia 4/11 de 2024. Esse é o retrospecto do Palmeiras. Sabe quando o Rocky Balboa vai subir no ringue e aí o narrador começa a falar do estado da Filadélfia, pesando 96 quilos, um cartel de 34 lutas, sendo 30 por nocaute e 4 por pontos. O filho mais querido da Filadélfia, Rocky Balboa. Isso era o Palmeiras. Este era o cartel do Palmeiras. O cartel. Não perdia fora de casa desde 4/11 de 2024, quando foi derrotado pelo Corinthians na rodada de número 32 do Brasileiro passado. Então, é assim, e eu falava ontem na transmissão que o Cruzeiro não podia se iludir com os 2-0 no intervalo, porque esse time tá tão acostumado a ir com 1-0 pro intervalo, 2-0. O Palmeiras já virou jogos assim contra o Botafogo, contra o Bolívar. Cara, o Palmeiras já fez todos os tipos de situação. Chamar atenção para um detalhe: o Cruzeiro talvez abrindo uma nova opção de gols, a bola parada. Exatamente. Verdade. Uma situação importante que o Jardim disse até. Vínhamos treinando, mas as coisas não vinham acontecendo nesse Que, sentido. aliás, é uma arma muito poderosa Com do próprio o Palmeiras. William, que eu disse aqui na semana passada, torcedor do Cruzeiro não pode tratar o William como Elibelton Palácios, como tratava, com todo respeito, ele que está no Atlético, o Wesley Gasolina. O William foi um jogador importante no primeiro semestre de 2024 e o Jardim já mostrou que é muito mais importante você recuperar jogadores do que escanteá-lo. Ele ontem participa dos 2 gols, mas essa questão que você fala da solidez defensiva, HG, pra mim só acontece porque tem um Caio Jorge que se mata pra deixar a saída mais difícil. Um Wanderson, surpreendentemente pra mim, o Wanderson ontem mostrou que goza de uma confiança gigante do Léo Jardim, porque nessa gestão Léo Jardim, nenhum jogador fez o caminho que ele fez. Qual o caminho? De ficar 3 jogos sem pisar no campo e ir para um jogo do tamanho do jogo de ontem. O Christian se mata do lado direito. O Matheus Pereira é basicamente um terceiro volante na quantidade de espaços que ele tenta cobrir. E Romero e Lucas Silva, enfim, o time do Cruzeiro hoje é um todo, HG, não é um jogador. Claro que a gente tem que falar de um Caio Jorge absolutamente iluminado neste momento, que chega ao 8º gol no Campeonato Brasileiro.
Nenhum atacante neste momento no Brasileiro produziu mais gols do que o Caio Jorge, que em 10 jogos tem 8 gols e 2 assistências. Ou seja, ele produziu 10 gols nos últimos 10 jogos do Cruzeiro. Então, em relação ao Caio Jorge, esse time do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro, cara, não tem como não explicar o Cruzeiro sem falar do Leonardo Jardim. Ele é o cara que mudou o Cruzeiro. Mudou completamente. O Cruzeiro hoje é outra equipe. A gente viu um Cruzeiro no início do ano que era um time que era um nada, com o Jardim, com o Diniz, com o Wesley. Mas hoje, com o Jardim, o Cruzeiro tem um conjunto. E todo esse conjunto tem caras que se destacam. Em todo bom conjunto, aliás, tem caras que se destacam. Mas ninguém hoje, pra mim, no Brasil, nenhum camisa 9 no Brasil hoje, está jogando o que tem jogado o Caio Jorge. Tô falando de estar jogando bola. Isso não quer dizer que o Pedro seja melhor ou pior do que o Caio Jorge. De acordo. Estou falando sobre estar. O Caio Jorge hoje joga mais que o Pedro. Hoje. O Caio Jorge hoje joga mais que o Verratti. Então, assim, eu tô realmente... Até falhou aqui. Eu tô realmente surpreso com o futebol que o Cruzeiro tá jogando, como foi tão rápido o processo por parte do Leonardo Jardim. Leonardo Jardim pegou num jogo, que era contra o São Paulo. Nesse jogo mudou o jeito, a cara do Cruzeiro, os jogadores, na verdade. E depois que ele mudou os atletas, o Cruzeiro deslanchou. E deslanchou muito. A gente tá falando de um Cruzeiro que conseguiu se reinventar com os atletas que ele tinha à disposição. Um Christian, que tá muito bem jogando pelo lado direito. Um Wanderson, que é uma grata surpresa. Quando o Wanderson chegou, eu não imaginava que ele seria titular. Eu não imaginava que ele teria a importância que ele tem para esse time. E ele se tornou um cara extremamente importante. E assim, ele conseguiu fazer com que estrelas, como é o caso do Gabigol, aceitem ficar no banco durante boa parte dos jogos para que ele seja ali uma opção. Assim, hoje, o Cruzeiro precisa enaltecer, o cruzeirense precisa enaltecer e a gente da imprensa precisa enaltecer o trabalho do Leonardo Jardim. É um trabalho fantástico até aqui. E eu, de verdade, acredito que esse time vai longe. E, honestamente, quando eu tinha feito a minha previsão, eu imaginava que o Cruzeiro brigasse pelo título muito em função da janela de agora. Mas a gente está prestes a ver um Cruzeiro fechar essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, com 12 rodadas, um terço de campeonato quase, na liderança. A gente pode ver o Cruzeiro fechando essa primeira parte do campeonato na Flamengo liderança. e Palmeiras não jogam na última rodada. Exato. Então, assim, eu tô olhando esse momento, assistindo a tudo isso, e, sinceramente, eu imagino que esse Cruzeiro vá brigar pelo título muito, muito forte até o fim do campeonato. Me chamou muita atenção, como o Everton já tinha falado no início, sobre essa disposição tática do Cruzeiro na linha defensiva. É uma disciplina tática, assim, absurda, que poucas vezes eu vi. Em determinado momento do jogo, principalmente quando o Palmeiras passou a atacar bastante a equipe do Cruzeiro, né? Até teve um domínio maior do jogo e o Cruzeiro entendendo, estava ganhando de 2-0, mas a questão de ser disciplinado nos seus movimentos, eu espero que todo mundo entenda, que eu acho que dava para ver isso até pela televisão, principalmente para quem estava no campo. O Cruzeiro com 2 linhas de 4, e elas faziam um movimento, eu vou dar sincronizado. Era um nado sincronizado no gramado. Chamava muito atenção. Pouco intervalo entre elas. Muita atenção. Para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, eu tô colocando as mãos assim, mas era um movimento muito conjunto. Isso chamava muita atenção. Que o movimento de sincronismo é algo que poucas vezes se vê num sistema defensivo tão bem armado. Me chamou a atenção, assim, eu ficava olhando e falava assim, caralho, o Palmeiras nunca vai entrar nessa defesa do Cruzeiro, do jeito que está se movimentando. E eles aproveitaram um único momento de distração defensiva do Cruzeiro para chegar ao gol. Então, assim, só lembrando como que era esse movimento, né, era Kaique, o Jonathan, o Fabrício e o William, muito bem postado ali naquela primeira linha, e depois vinha Christian, Lucas Romero e o Matheus. Então, se o movimento que eles faziam, a intensidade que eles colocavam... Velho, teve um momento que o Palmeiras tentou uma bola na esquerda com o Vitor Roque e 3 jogadores correram atrás do Vitor Roque, fecharam o Vitor Roque, a bola foi jogada para a lateral. E isso era 35 do segundo tempo. Isso. 35 do segundo tempo. Então, ou seja, além de ter essa disciplina tática muito alta,
a condição física do Absurdo. Cruzeiro, gente. A condição física do Cruzeiro, se atentem para a condição Sem dúvida. física do Cruzeiro aos 35, 40 minutos do segundo tempo, como esses caras marcavam na última linha. É. Então, um absurdo. É de se destacar não só o Léo Jardim, mas toda a comissão técnica do Léo Jardim, que fez esse time vir de um campeonato mineiro que parecia se arrastar com uma gravata, cada jogador com uma gravata de língua pra fora na reta final de jogos, e ver esse time Precisa jogando nem hoje. de tão longe, amigo. 9/4/2025. Com Contra? Chuque Runa 2, Cruzeiro 1. Mas a língua tava pra fora tanto assim? Nossa senhora. É, o time é porque corria errado, né? Então, corria ele foi errado, cansa dominado mais. pelo Mushuki Runa no Mushuki Runa Mineirão. meteu na roda. 9/4. Se a gente voltar um pouquinho mais atrás, as semifinais de contra o dois. América. É, não, também, eu tô lembrando Mas dela. Mas aí, eu tô Cruzeiro- falando do Eu tô Mushuki lembrando Runa. dela, prefiro lembrar dela que do Mushuquiruna. É, eu tô falando do Mushuki Runa porque tem menos tempo ainda. É. E eu acho que fruto do que tá acontecendo agora é também fruto do trabalho dos 34 dias. Ontem o Jardim até falou que o futebol não é como um passo de mágica, que você resolve as coisas muito rápidas. Acho que muitos criaram uma expectativa de que o Cruzeiro voltaria completamente pronto após essa parada. Evidente que não era pro Cruzeiro, após a parada, ter passado o que passou na Copa Sul-Americana, não é isso que eu tô dizendo. Ele deveria ter estado numa condição melhor. Mas eu não acho que o Jardim resetou a máquina contra o Claro que não. Mushuki-Runa, sabe? Então, assim, eu acho que tem proveito também desses 34 dias e no meio da torcida do Cruzeiro, eu acho que a gente sempre vai destacar o Cruzeiro de uma maneira coletiva. Mas o que o Kaique Bruno fez ontem marcando o Estevão, Nossa, olha, demais. o pessoal, os torcedores do Cruzeiro estavam brincando que o Kaique teria que sair do Mineirão num carro forte, porque ele estava com 45 milhões de euros no bolso. E é realmente para esse tipo de brincadeira o que o Kaique fez ontem. Gente, Partidaço. marcar o Estevão, evidente. E que é bom de tinham- bola esse Estevão, hein? Valor, tinha eu não me lembro, presta atenção, eu não me lembro, obviamente que a gente fala muito do Palmeiras num jogo aberto, então eu acompanho muito mais. Se tiver, por exemplo, jogando numa noite lá, o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, você fica mais de olho no jogo do Palmeiras, só porque ocupa um espaço muito grande no programa. Eu não me lembro de na temporada alguém ter marcado o Estevão como o Kaique marcou ontem. extremamente leal. Claro que não adianta um time estar desencaixado e você começar a deixar o Kaique Bruno em ilhas solitárias contra o Estevão. Ele não é mágico, ele é um bom marcador. Então, mas tiveram momentos que, agora sou eu e você. E ele se portou muito bem e ainda levou um cartão amarelo no primeiro tempo. Cartão amarelo que eu achei justo, de fato. Não foi uma falta violenta, mas foi uma falta para cartão amarelo. Então, assim, uma partida absurda, muitos cruzeirenses, né? O Fagner não teve condição ontem, que é hoje, sim, pelo menos era até ontem, né? O titular incontestável da lateral direita. Olha que problemas bons vai criando o Jardim. O William é uma partida muito séria, muito séria. Alguém duvida da capacidade técnica do William, especialmente para bater numa bola, do jeito que ele bateu no escanteio, na falta? Então o Jardim segue recuperando, o Cássio apareceu. Aliás, o Palmeiras, até concordo com o Jardim, o Cruzeiro, talvez, pela maneira que se comportou, é que futebol não tem merecimento, né? Acho que o 2-0 seria mais a cara do jogo. 2-1 ali, criou uma situação e o Cruzeiro, em algum momento, se cansou também. Mas isso que o Elton falou é muito importante. Bem no finalzinho. O time do Cruzeiro, acho que as maiores chances do Palmeiras foram criadas até de fora da área, com aquele chute do Piquerez. E teve um chute do Martínez também, que passou muito próximo do Cássio à direita. Mas dentro da área, o Cruzeiro concedeu muito pouca coisa. E falar, né? Alguém vai dizer assim, o Vidalba estava muito bem, não jogou ontem. O Jonathan Jesus passou jogou assim... barbaridade. Jogou de Barbaridade. liso. Jogou Jogou de barbaridade. liso. Então, eu acho que isso tem a ver realmente com o coletivo e... Talvez, né, algumas pessoas colocando que o Flamengo vem aqui, perde pro Cruzeiro, não estava num grande dia. O Bahia vem aqui, perde pro Cruzeiro, não estava num grande dia. Ganha E do o Palmeiras Fortaleza lá. vem aqui... Enfrenta o Cruzeiro e o Palmeiras não estava um grande dia. Vai ter sorte assim, não sei onde, né? O Cruzeiro que pega grandes adversários, vence e todos eles sempre estão no De mau sorte dia. em sorte já é o segundo colocado brasileiro. Com uma chance de se tornar o líder da competição na próxima rodada. Eu que sou um cara que falo muito de competitividade, né, de intensidade, de organização. Tem que enaltecer sim o trabalho físico do Cruzeiro, como o Elton disse aqui. E não tem jeito, né? Quando você tem um cara
como o Caio Jorge, vivendo um período iluminado como tá, a bola sobra, ele guarda de todas as maneiras, ele sempre tá muito bem colocado. Ontem, depois do jogo, ele falava sobre o quanto ele aprendeu a marcar, né, na passagem pelo futebol europeu, quanto ele aprendeu a marcar. Ele é um jovem, daqui a pouco, pode esperar aí, o Cruzeiro vai receber propostas e acredito até que vai segurar, não vai vender, é muito jovem. O Cruzeiro vai receber propostas altíssimas porque ele faz de cabeça. É com a perna direita, é com a perna esquerda, é no meio da marcação, é partindo com a bola dominada. É um garoto que tá voando no futebol brasileiro. Então, quando você tem um cara vivendo a fase que ele tá vivendo, você vai lá, faz 2-0 no Palmeiras e a sua solidez defensiva e a dedicação de todo mundo para marcar, para correr, para fechar espaço, dá uma certa tranquilidade. O Palmeiras no segundo tempo ficou mais com a bola, tentou sufocar porque tem muita qualidade para isso e não foi um negócio de grandes riscos para o Cruzeiro no segundo tempo. Não sofreu grandes riscos. Isso tem que ser destacado. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso que você que está acompanhando a gente, 64 mil pessoas agora online com a gente, eu preciso que vocês deem um like. Custa só dar uma... Sabe o dedo do Léo Jardim? Eu quero sentir o seu agora aqui no YouTube. Porque o do Léo Jardim eu já estou sentindo faz tempo. Quero sentir o seu agora aqui no YouTube. É só pegar aqui, ó, e pim! Dá só uma dedadinha de leve aqui dá um likezinho aqui, porque pra nós é muito importante. Só uma balangada, só uma balangadinha. Aqui, HG, quando a gente fala dessa questão do coletivo... Léo Jardim, essa é pra você. Do coletivo do Cruzeiro, a gente vê, ontem um time tinha normalmente, que não são titulares do Cruzeiro, tinha o Jonathan, que entrou no lugar do Vidalba, e o William, que acabou entrando já, né? Já tem acontecido isso, jogar no lugar do Fagner. Metade do sistema defensivo. Isso, e teve a volta do Wanderson, que não jogava há 3 partidas. Isso. Parecia que era o time que estava jogando normalmente. E essa é a questão do quando o coletivo funciona. Quando o coletivo funciona, o Cruzeiro vai ter um desfalque. Qual que é o jogador que tomou cartão? Christian, tomou cartão amarelo. Vamos fazer esse trabalho. O Christian vai ficar fora. Tem sido importantíssimo demais, tem jogado pra caramba, todo mundo tem elogiado bastante. O Valu daqui a pouquinho vai falar especificamente do Christian. Vai ter uma alteração, você não vai ver a mudança estratosférica nesse time, porque hoje o desempenho da equipe do Cruzeiro, ele é muito por causa do coletivo, e o torcedor precisa entender isso. Por que a gente bate muito nisso? Porque isso é obra de um trabalho muito bem feito e muito bem aproveitado pelo treinador do Cruzeiro no período que ele teve logo depois do Campeonato Mineiro. E isso tem que ser valorizado. A mudança do Cruzeiro ela é muito grande. E potencializar jogadores que não vinham tendo destaque e hoje são incontestáveis na equipe do Cruzeiro, isso é ponto para a comissão técnica. Uma parte da torcida... por não ter um time equilibrado, por não ter um time jogando coletivamente, em determinada parte procurava na temporada, o Cruzeiro tem que colocar fulano e fulano, tem que colocar, esse time tem que ser, exemplo, tá? O Gabigol, Matheus Pereira e Dudu tem que jogar, quando o Dudu ainda estava. Não, esse time tem que ter, vivia procurando jogadores na individualidade. Sim. Hoje, o Jardim, através do trabalho dele, conseguiu mostrar para o torcedor. Isso não impede que o torcedor, alguns tenham a preferência de ver o Gabigol no lugar do Matheus Pereira, de ver Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, mas o torcedor aprendeu a acreditar na maneira coletiva e naquilo que faz o Jardim, porque entendem que ele quer o melhor para o time de uma maneira coletiva. Isso às vezes vai custar alguém estar no banco de reservas. Só comentar a respeito do Christian, ele ontem na zona mista passando e falou o seguinte, tive a oportunidade até de fazer pergunta para ele na transmissão da Samuca TV, ele disse o seguinte, olha como que é interessante, eu não sou um cara que sou contra improvisações, mas eu sou um cara contra o técnico achar que sempre é possível fazer adaptações. Não, nem sempre. Alguns determinados atletas não vão ter, mesmo que você insista para que eles façam determinada função, eles não vão virar. O William falou que, Christian falou que conversou com o Leonardo Jardim e disse, mister, eu me sinto melhor jogando de segundo volante. E ouviu do Leonardo Jardim... Fala, o que você quer? Fala. Chupa, Capelanes! O que você quer?
Aqui, eu te avisei sexta-feira, eu tava no estúdio, eu te avisei, eu falei 2-1 pro Cruzeiro, o Cruzeiro não perde para o Palmeiras, eu estou lá, eu estou acompanhando, eu tô vendo toda a estrutura, eu sei sobre a logística, eu sei sobre a montagem, eu sei sobre o projeto que o Léo Jardim está implantando no clube, eu sei que o projeto que os caras estão fazendo, e aí, agora você tem a dizer o que exatamente? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, eu queria parabenizar a temporada incrível que o meu cabuloso faz, porque no estadual não chegou na final, a Sul-Americana nem nos playoffs. Não, meu irmão, é brasileiro, irmão. Pera aí! Campeonato Brasileiro, uma festa gigantesca do tamanho do Mineirão, mas nem na liderança vocês dormiram. Ah, parabéns pelo título, vencemos o Palmeiras a 11ª rodada do Brasileirão. Deixa eu dizer uma coisa pra você. É preciso destacar. Primeira coisa, o seu Atlético Paranaense tá em que colocação? Ah, tá, desculpa. A gente tá falando só de time grande. Tá, Série A, exatamente. Você não conta pra ninguém, não, mas a última... Peraí. Você não conta pra ninguém, não, mas a última rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo não estarão em campo. Se o Cruzeiro ganha na última rodada, é o que deve acontecer, aí você já viu que o Cruzeiro vai fechar até a parada pro Mundial. Vai ganhar. E aí o Cruzeiro fecha na liderança, né? Aí eu te chamo de novo pra você dizer as bobagens que você tá dizendo desde sexta-feira, né? Com o maior prazer, mas agora eu quero que você não pipoque e me responda. Qual é o maior de Minas? Agora, atualmente, não tem jeito. Você quer que eu diga? É o Cruzeiro do Garden, ponto final. Ponto final, eu te avisei sexta-feira. Aliás, eu te avisei, sexta não. Eu te falei, ainda no campeonato estadual, que você disse, isso não vai dar certo. Aí quando o Dudu, aí teve a treta com o Dudu, você ficou grandão no jogo aberto, falando, porque você viu aí, já começou o desmanche. Aí o Cruzeiro foi lá, tirou o Dudu, aí o Cruzeiro foi lá, tirou o Marlon, e o Cruzeiro tá brigando na ponta da tabela. Você quer, aqui ó, o Thiago Fernandes tá aqui ao meu lado, diz que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Tiagão, um beijo, meu irmão. Eu te amo, vovózona linda, meu amor. Agora Aqui. o lance é o seguinte, Ô, Capela, vou dar uma sublinhada, Tiagão. Vou dar uma sublinhada só. Não é quem começa vencendo, é quem termina ganhando. Estamos a 11ª rodada, longe ainda do fim do primeiro turno. Não, nós estamos falando Capela. da vitória pra cima do Palmeiras, querido. Capela, Querido, eu quero ver se vai ter gás. Capela, eu pego um almoço com você no Barbacoa que o Cruzeiro será o campeão brasileiro. Você aposta comigo no Barbacoa que o Cruzeiro vai ser campeão, eu faço uma aposta ainda melhor, meu chapa. Diga-me. Vai ter que vestir um top rosa e dançar balé. Fechado, eu pego. Então tá registrado. Registra aí pra nós e eu quero estar junto nas duas frentes aí. Não, você não vai estar frente, você vai estar junto também. Se o Cruzeiro não for campeão, você vai colocar um top rosa e vai dançar balé ao vivo. Quero comer churrasco no Barbacoa com você pagando. Tá bom, mas você põe o top rosa também ou não? E aqui, ó, também. Aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. Daqui a pouco nós estaremos no jogo aberto. Prepara, porque tá só começando. Que bom. Então vamos lá, vamos debater. Só que, olha, já prepara aí um top M de mamute pra você vestir no final do ano, tá? Que você vai precisar. Aqui, a torcida do Cruzeiro tá pegando muito no seu pé aí? Eu amo a torcida do Cruzeiro, a do Galo, a do Coelho, o maior de Minas, né? Eu adoro todo mundo. E outra, a resenha faz parte, o pessoal pega muito ar, leva muito pro coração, resenha e sacanagem tem tudo prioridade. Agora, não é falta de respeito falar que o Cruzeiro vai ganhar ou não vai ganhar alguma coisa, concordam comigo? Até porque o senhor vai conforme a maré. Não é falta de respeito, é falta de conhecimento. Não, conhecimento não. Não tá vendo o que tá acontecendo aqui, eu tô. Só acreditar em mim. Começo do ano, quando eu falei na pré-temporada lá na Disney, que vocês não iam ganhar nada esse ano, você tirou onda comigo, falou que eu tava delirando, que eu não acompanhava nada. Não ganhou estadual, nem na final chegou. Sul-Americana, nem nos playoffs. Na pré-temporada, nem gol vocês fizeram. Não ganharam de ninguém lá. 2 jogos, 2 empates. Então, meu irmão, vocês estão nem na liderança da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se eu fosse você, reconheceria que vocês não ganharam nada e estão muito longe de ganhar. Nós estamos falando de Palmeiras. Eu te avisei sexta e ontem, Coincidentemente ontem eu estava almoçando lá no Na Banca, você estava lá com a sua esposa, com a Estelle, maravilhosa, e aí eu te avisei de novo. Eu falei, Capela, prepara, porque daqui a pouco o melão vai rolar, o Cruzeiro ganha o jogo por 2-1. Você sabe que é verdade, o Cruzeiro ganha o jogo por 2-1 e não deu outra. 2-1, então você prepara o lombo aí, porque daqui a pouco eu vou te escamar no jogo aberto. Venha, e outra
outra coisa, você tá andando muito com o pessoal aí do Galo, viu? Tá andando muito com o pessoal do Galo, porque você saiu do restaurante ontem e não pagou a conta. Viu, caloteiro? Paga a conta! É claro, o restaurante é do Ulisses aqui, tem que pagar ele, não sou eu. Quem tem que pagar ele, não sou eu, não. Beijo pra você. Beijo, vô, Tiagão. Beijo, meu irmão. Tamo junto. Viva o Cruzeiro, o maior do Brasil, seremos campeões. Aqui é cabuloso, pô! Seu safado do cacete. Só completar rapidinho do Christian, e aí... Não é possível que você lembre o que você tava falando. Lembro sim. Aí ele pediu... Tipo assim, total desprezo a tudo que nós fizemos aqui até agora. 20 minutos Não, do é Capelanes só- ao vivo, ele lembra o que ele tava falando. Não, é só pra... Eu também acho importante, assim como a participação do Capelanes, claro. O Christian pediu ao Jardim para disputar posição como segundo volante. E o Jardim provavelmente mostrou a ele que estava pensando, tinha outros planos para ele, e falou: eu acho que você vai conseguir me ajudar atuando aqui pelo lado direito, que é onde ele joga hoje. O Christian, aí tem a parte do Jardim, a parte do Christian ter topado, e hoje tem o nível de importância que tem no time. Que às vezes a gente vê um time funcionando como o Cruzeiro e tem... você tem a tentação de falar, tá vendo? Todo mundo certinho, jogando na sua posição. Nem sempre. Às vezes são necessárias em prol do coletivo uma adaptação ali, outra aqui, e é claro, isso passa pela visão do técnico, o jogador conseguir realizar, que se o Christian não consegue realizar aquilo que o técnico pensa a respeito dele, não adiantaria. Eu achei interessante o Christian falando a respeito disso na Zona Mista. Deixa eu fazer um desafio aqui com a nossa grande audiência. Muitíssimo obrigado pelos números aqui. Nosso recorde de simultâneos desde Muito o início feliz, do programa. muito Tem feliz. 4 meses só que Obrigado. esse programa tá no ar. Obrigado, e a gente, pessoal. Obrigado, turma. de fato, tô Coração. muito feliz mesmo, assim, sabe? Mas é muito mesmo Muito. pela audiência, o prestígio de vocês aqui conosco, todos os dias e tal. E é o nosso recorde de audiência. Curiosamente, nos 2 pós-jogos, né, do Cruzeiro, são as nossas 2 grandes, as maiores audiências. Então eu queria fazer um desafio às 7.500 pessoas ligadas aqui. Seria possível sentir o dedo de vocês? É isso. Tá que nem o Xande do Harmonia do Samba. Se você aceitar o O desafio, eu vou tocar o samba pra você dançar. É bom. O swing provoca arrepio. Toque o cavaco, o show vai começar. Se você aceitar o desafio. Senta o dedo. Não, eu ia gritar um negócio aqui, mas eu posso Complete a entusiasmar, frase. não. Então é o seguinte, seria possível que todo mundo que tá ligado desse uma dedada? Eu tô falando no like. Seria dá, possível. não dá, Vocês não entenderam? dá, não Seria dá, possível. Vamos sentir junto o dedo do Léo Jardim, todo mundo aqui, simultaneamente, pá! Dá uma dedadinha. É o dedo do Eu já Gabi. tinha visto muita coisa coletiva. Essa aí é a primeira vez que eu vi. Até. É o dedo. Também. É o dedo do O Gabi. dedo, assim. É o dedo. Dedo do trem-bala. do Bela lembrança, Gabi. Malu. Ai. Ô, gente, por favor, vamos fazer o maior laicaço, não tem o beijaço? Beijaço. O maior laicaço da história. Já batendo 2.300 aqui, mas por favor, me dê essa satisfação de, no final das contas aqui, as 7.500 pessoas, com 7.500 likes aqui. Ô, gente, eu preciso dar um recado aqui de mapadocarro.com. Você que tá ligado conosco, tanto no Dial quanto no YouTube, você pode vender o seu carro. E não é, vende rápido porque vende barato. Não. Vamos fazer uma avaliação, vamos chegar no preço justo do carro e vamos vender o seu carro. De repente a gente pode conseguir vender o seu carro em até 60 minutos, mesmo que ele esteja financiado ou com débito. Você vai receber a melhor oferta e o pagamento é feito à vista. E aí eu tenho comodidade, segurança e a gente cuida de toda a parte burocrática. Isso é mapadocarro.com. Mapadocarro.com. Quer vender seu carro rapidinho? Mapadocarro.com, 991798000, 991798000 ou mapadocarro.com, 11h31 na hora oficial do Brasil. Me dá só o Garden falando aí, por gentileza, Daniel, por gentileza, analisando esse Cruzeiro aí, falando dos objetivos para a temporada. O Cruzeiro é uma equipa que está crescendo, está evoluindo, os seus jogadores têm dado o máximo, têm mostrado bom futebol, têm mostrado competência nos resultados, mas com certeza que, como no início não éramos os candidatos a descer, agora também não somos os candidatos a ganhar o campeonato. Mas queremos ser competentes, queremos a cada jogo respeitar o adversário, seja o Vitória na próxima rodada, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, qualquer adversário, respeitá-lo e impor aquilo que é as nossas ideias e o futebol.
E depois verificar que se essa competência que nós colocarmos durante o campeonato, o que é que nos vai dar, não é? Não é nada agora à 11ª jornada que vamos mudar aquilo que são os nossos objetivos, e vocês sabem bem que o grande objetivo do clube é voltar à Libertadores, peças vagas, mas com certeza que o nosso objetivo diário dentro do grupo é olhar o próximo jogo com a maior responsabilidade, com a maior capacidade de trabalho, de forma a sermos sérios e lutar pelo resultado, que é isso que os nossos adeptos e o nosso presidente nos pede, não é? O presidente nunca me pediu para ganhar títulos, ele pediu-me era para, como torcedor, sentir estas sinergias entre os adeptos e os jogadores, e dentro de campo a gente mostrar a nossa atitude. Eu entendo que no que tange a currículo, né, ninguém é indiscutível, mas o trabalho dele até o momento é um trabalho no Campeonato Brasileiro especialmente irretocável. Acho que não tem um momento em que a gente diga ou aponte algum deslize do Cruzeiro na disputa do Brasileirão. O Cruzeiro faz um Campeonato Brasileiro irretocável. E olha, a gente tá falando de um time que são 11 partidas, né? Isso. Com 7 vitórias no Campeonato Brasileiro, Valor? São 7 vitórias. 7 vitórias em 11 partidas no Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro que tá jogando muita bola. Quais foram as derrotas do Cruzeiro no Brasileirão? As derrotas do Cruzeiro foram 2 só. Isso, foram contra a Red Bull Bragantino e Internacional, fora de casa. Um jogo contra o Inter que... Foi ceifado, né? A gente não sabe... A expulsão do Jonathan Jesus, o Cruzeiro... Ali o Cruzeiro também foi, acho que, muito mais para empatar, talvez, naquele jogo. Pelo momento que vivia o Cruzeiro e pelo momento que vivia o Inter. Mas o jogo contra o Red Bull Bragantino, pra mim, é o único em que o Cruzeiro, beleza. Foi uma derrota que o Cruzeiro mereceu perder de fato. Fora até poderia ter empatado, não foi... Fora isso, eu vi um Cruzeiro sobrando no Campeonato Brasileiro. Separei uns trechos aqui dessas sonoras só. As sonoras deles são sempre muito boas, né? Ele argumenta muito futebol, bem, ele fala de futebol. Ele fala de outros temas também que são importantes quando a gente pega pra separar. Assim, ele fala impor a ideia do que é o nosso futebol. E ele tem feito isso. E a gente nota que ele tem um conhecimento do adversário, que é muito importante, né? De ter um entendimento do que é o adversário, saber como que você vai colocar o seu futebol, ou a ideia que você tem de futebol, para pegar e surpreender aquele adversário, ou conseguir amarrar aquele adversário, como ele fez com Palmeiras e Flamengo. Vou dar só esses 2 exemplos. O grande objetivo é voltar à Libertadores. Eu acho isso importante demais. Nesse momento, ele dizer o que é o objetivo do Cruzeiro. E não criar a expectativa e nem a pressão de que agora, a partir da 11ª rodada, porque ele fala também que o campeonato é curto, no momento é curto o recorte, e ainda tem uma longa caminhada. Porque ele criar isso como o objetivo é voltar à Libertadores, é um objetivo totalmente plausível. Agora, quando chegar nas últimas 10 rodadas e o Cruzeiro tiver entre os 4, o objetivo se torna o título. Ele não está relegando a possibilidade de brigar, né? Sim, pelo campeonato. Mas ele colocar o objetivo é a Libertadores, eu acho muito ok. E olhar sempre o próximo adversário. É que você manter o foco dentro do campeonato, sem ficar pensando nas 4 rodadas para frente. Isso. Pense diretamente. Então, eu acho que esses contextos que os técnicos portugueses, não só o Leonardo Jardim, que tem o de deixar amplamente aberto numa coletiva o que ele pensa sobre futebol e o que ele pensa sobre seu time, porque a gente se acostumou. Mas você não acha que essa questão da Libertadores é mais pro discurso, não? Não, mas eu gosto disso. Pode deixar ela como eu entendi discurso. Isso, mas eu acho que é só discurso. Porque o Cruzeiro tem chance de ganhar o título. Claro que tem. E ele pensa isso. Eu falei algo diferente disso? Não. Quando ele diz que o objetivo é Libertadores, é claro que o objetivo não é a Libertadores. O objetivo é ser campeão brasileiro. Thiago, mas ele tem que colocar isso pro jogador e externar isso, que a partir eu entendo isso, eu tô dizendo que eu vou explicar novamente. Beleza. Eu entendi a sua explicação, tô só discordando dela. Ok. Eu só acho que é só um discurso. Só continuando, olhar sempre o próximo adversário, como já falei, e a outra palavra que é o que a gente tem visto em todos os jogos do Cruzeiro. Atitude. A última fala dele é falando sobre atitude dos atletas. Ele fala direto nas coletivas. Atitude dos atletas e atitude dos adeptos. Dos adeptos, que são os torcedores. Que essa sinergia também chega até o campo. E ela chegando até o campo, cria um movimento que faz um time que não era colocado como
o principal elenco, mas que o coletivo, ele hoje é tão forte que faz ele se aproximar aos dois clubes com o maior elenco. E você olha hoje pro Cruzeiro no embate realmente com o Flamengo e com o Palmeiras, muito por causa do coletivo e da atitude que esse time está tendo em campo. É aquela coisa que ele disse quando o Cruzeiro venceu o Flamengo, eu acho que se aplica ao Palmeiras também. O Cruzeiro, para mim, não é melhor em termos de elenco, em termos até de equipe, do que o Palmeiras e o Flamengo. Mas o Cruzeiro conseguiu ser melhor do que essas duas equipes nos duelos diretos aqui no Mineirão. Ótimo para ele, Cruzeiro. Ótimo para ele, Leonardo Jardim, porque acho que hoje, em termos de futebol brasileiro, é o topo da cadeia alimentar de dificuldade, essas duas equipes. E o Cruzeiro conseguiu competir e construir. O Cruzeiro a gente não tá falando de vitórias que foram duas bolas peruas lá na meta dos adversários, entraram e o Cruzeiro foi bombardeado pelo Flamengo e Palmeiras. Não, o Cruzeiro competiu neste jogo contra essas duas equipes. Só para destacar a última coisa, Thiago, o Kaique Bruno disse, quando o Elton fala dessa coisa de estudar adversários, ele falou na zona mista a respeito do trabalho que ele teve que fazer para marcar o Estevão. E foram vários vídeos assistindo do Estevão. No final das contas ele até brinca, eu assisti vários vídeos, mas no final das contas é sempre muito difícil. Você não sabe se ele vai para direita, para esquerda, ele vai para todas as direções, dá um entendimento do quanto estuda o Cruzeiro. Para um público ontem que não chegou à casa de 60 mil, mas foi 57.747 ontem cruzeirenses presentes. Ô Valor, eu concordo contigo sobre a questão dos elencos, eu acho que o Cruzeiro não é melhor que nenhum dos dois. A gente pode olhar muito pro resultado do Flamengo que ele obteve ontem, diante do Fortaleza. Mas se olhar o que o Flamengo tá jogando hoje, eu prefiro o futebol do Cruzeiro. Eu acho que o conjunto do Cruzeiro hoje é mais interessante que o conjunto do Flamengo. Tô falando de equipe, tô falando de dentro de campo. Sim. Que o do Palmeiras não. O do Palmeiras eu vejo o conjunto do Palmeiras, um Palmeiras que tá 100% na Libertadores. O Palmeiras tá atropelando todo mundo. E assim, por mais que a tabela te diga, talvez de forma diferente, que o Cruzeiro é melhor que o Palmeiras, mas não melhor do que o Flamengo. A tabela te diz hoje que o Flamengo é o líder da competição. Sim. Mas por mais que a tabela te diga de forma diferente, o que eu vejo jogando, eu acho que o Cruzeiro tem mais bola que o Flamengo hoje. E vai construir. Tô falando de conjunto, gente, pelo amor de Deus. De organização. Organização. De momento também. O momento do Cruzeiro, pra mim, é melhor que o do Flamengo. É que o Cruzeiro sobra, o Flamengo sobra muito, às vezes, quando o coletivo do Flamengo não funciona, é que individualmente tem tanta qualidade técnica. Muito talento. Claro que quando coletivamente está organizado, a qualidade técnica individual aparece muito mais, isso é clichê. Agora, é que sobra tanto na qualidade, em todas as posições, em todos os setores, que quando coletivamente o time às vezes dá uma derrapada, aparece uma jogada ou outra de um Arrascaeta, de um Pedro, de um Gerson. Esses caras jogam muito, tá bom? Um Bruno Henrique, tá no banco, cara. Esses caras entram e decidem jogos, né? Então, quer dizer, o elenco do Flamengo é um negócio absurdo. O Cruzeiro foi lá e jantou os dois. Aliás, essa semana no Jogo Aberto eu disse que o elenco do Palmeiras hoje tá se aproximando muito, se é que não tá bem parelho com o elenco do Flamengo. Do Palmeiras está muito próximo, se é que já não está até melhor. Tem muita qualidade. Olha o que o Palmeiras tem no banco, olha o que o Palmeiras fez ontem durante o jogo, a gente vai entender. Ontem, sabe? Paulinho e Vitor Roque. Negócio escandaloso. É sacanagem, escandaloso, não tem outra palavra. Então assim, e coletivamente, de fato, o Cruzeiro não ganhou do Flamengo e do Palmeiras por acaso, né? Construiu não foi. Foi construção de tudo isso que a gente falou aqui há pouco, sabe? De organização, de intensidade, de nível de concentração, de competitividade, fisicamente sobrou e por isso também venceu mais uma vez. Agora, eu queria só destacar uma situação envolvendo o Alexandre Matos aqui, porque no sábado eu dei uma informação lá no meu Instagram que foi assim um cavalo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!